haja lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançado a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos pro céu. Boa noite, meus queridos irmãos em Cristo. Mais uma noite de quarta-feira, aqui estamos unidos e reunidos para darmos início ao nosso Evangelho. Convido a cada um de vocês a preparar a sua garrafinha com água para ser fluidificada. Prepare o Evangelho para acompanhar a leitura. E nesse momento vamos vibrar com todo o amor que há em nosso coração por cada um de nós e pela humanidade inteira que tanto necessita do amparo do nosso Mestre Jesus. Vamos dar início à nossa tarefa de hoje, o nosso Evangelho, nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos ler no livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Lição 46. Aproveite o ensejo. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem, quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar o caminho reto. Não é a criatura que respira no trabalho normal, que requisita socorro urgente. É aquele que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias
constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na terra mesmo. Que a paz do Mestre esteja conosco. Querido Deus, agradecemos por mais uma vez estarmos aqui fazendo esse evangelho. Pedimos, Senhor, a mudança interna. Pedimos a mudança espiritual. A mudança, Senhor, que precisamos para que possamos viver em sociedade. Que possamos fazer a diferença, buscando cada dia mais ser melhor, para podermos então ser o exemplo que precisamos para ajudarmos os nossos irmãos. Pedimos, Senhor, que tenhamos um mundo melhor, que não tenha muitas fomes, que o nosso próximo, Senhor, seja acolhido e ajudado. Pedimos que os nossos protetores se façam visíveis às nossas dificuldades. Pedimos que nós sejamos cada dia mais fortalecidos. Pedimos, Senhor, que esteja conosco a cada dia, para que possamos enfrentar as dificuldades do mundo. Que cada um que aqui veio nessa noite buscar o apoio, o auxílio, a cura espiritual, a cura carnal, seja acolhido, seja amparado. Que os nossos irmãos desencarnados sejam tratados em cada dificuldade que tenham. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por podermos respirar, por termos saúde. E pedimos, Senhor, que fique conosco a cada dia e a cada instante. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos dar continuidade à leitura, ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Estamos lendo as instruções dos Espíritos, obediência e resignação. O capítulo fala sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Vamos à leitura, item 8. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, e o seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade intelectual porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de sua época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso.
que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que fecha o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Mensagem de Lázaro, em Paris, 1863. A mensagem claríssima, como todas, né? Uma coisa que a gente não é obediente. Muito menos resignado. Muito menos resignado. A gente não aceita nada, tudo tem que ser do nosso jeito. Se faz uma oração a Deus, tem que ser do jeito que a gente quer. Deus não ouviu minhas preces, né? Tem que ser na hora que eu quero, né? E a gente estuda. Quando é para o outro, tem calma, meu irmão. Tenha paciência, olha, Deus sabe de todas as coisas. Quando é na nossa vez, quem sabe das coisas sou eu, Deus tem que fazer do jeito que eu quero. Então ele está dizendo aqui, se a gente for obediente, se a gente for resignado com as coisas que acontecem, é mais tranquilo, é mais fácil que a gente consiga resolver nossas questões. Porque essa resignação não é aceitar tudo de qualquer jeito. Aconteceu isso, agora deixa. Não é isso. Você pode ir à luta e deve ir, seja para o que for, resignado. Não, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou fazer, me chamaram para um trabalho. Tem 100 pessoas, mas só tem uma vaga. Bom, vou lá tentar. Alguém precisa preencher a vaga. Deixa eu tentar para ver se eu consigo. A pessoa disse que depois me liga, vamos tentar. E aí, como é que foi? Se eu vou no médico, tem uma questão de doença, faço o exame, né? Já não vou desistindo, deixando para lá, mas resignado e não revoltado. Porque para nós espíritas não cabe a frase, por que comigo? Não cabe essa frase para a gente, porque a gente sabe muito bem que nem está acontecendo que tudo é para acontecer. São coisas que vêm aos poucos. Então, nós sermos obedientes aos ensinos de Jesus, ele fala aqui muito bem no final. E se a gente não quiser, se a gente achar que tem que ser do jeito que a gente quer, não tem problema não, que Lázaro fala aqui, todo o orgulho vai ter que ser cedo ou tarde vencido. E a frase que a gente repete toda vez, ensinada por Emmanuel, tudo aquilo que o amor a gente não conseguir aprender pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Porque o capítulo o bem-aventurado é o brando e o pacífico. O brando é o calmo, o tranquilo. O pacífico é o amigo da paz. É aquele que aceita as coisas com paz. A gente não aceita nada com paz. Quebra um prato dentro de casa, a gente estava falando que os espíritos quebraram. Tem uns espíritos aqui em casa. Quebrou um prato. Será que foi um espírito que quebrou o seu prato? Ou será que foi a sua imprudência? Eu estava indo para o centro, meu pneu furou. Será que foi os espíritos que furaram o seu pneu ou você está andando com o pneu careca? Então a gente tem que prestar atenção nessas situações, sermos resignados, obedientes, tentar resolver as questões da melhor maneira possível, para que a gente seja brando e pacífico e a gente receba essa bem-aventurança, que é a paz. Qual é a bem-aventurança? É a paz, a gente deitar com a nossa cabeça no nosso travesseiro, sabendo que a gente tentou o melhor que a gente pôde. A gente não conseguiu. A gente brigou, esbravejou, ofendeu, machucou, mas se arrepende, tenta no outro dia de novo. Essa é a obediência e a resignação que Jesus espera de nós, porque nós temos já muito conhecimento para tudo isso. Bom, meus irmãos, então, terminamos a leitura do nosso Evangelho. Vamos nos preparando para o encerramento pela prece. Vamos lembrar de tudo aquilo que precisamos, continuando com o nosso pensamento elevado em Deus. Vamos nos colocar em posição de recebermos o passe magnético
através dos nossos protetores espirituais, esses amigos queridos que estão sempre conosco, aproveitando esse momento para receber tudo aquilo que foi preparado para cada um de nós. Vamos nos aproximando do final do nosso Evangelho dessa noite. Após termos recebido as emanações vindas do alto, trazidas pelos nossos protetores, quantas energias boas que nos são direcionadas. As inspirações que esses nossos protetores buscam nos passar, mas nós, ainda distraídos, não conseguimos percebê-las. Ah, Senhor Jesus, como precisamos de mais coragem, mais determinação, para podermos abrir mão daquilo que nos dá prazer, mas que depois nos causam angústias. Cada um de nós, aonde estivermos, nos nossos lares, ouvindo agora na volta para casa, no carro, cada um de nós, encarnados e desencarnados, precisamos aproveitar cada oportunidade de buscarmos sermos espíritos melhores a cada dia. Erramos, Senhor, e Tu sabes, Tu conheces a cada um de nós. E por conhecer, sabe que mesmo errando, estamos buscando fazer o nosso melhor. Mas não só em nosso benefício, em benefício de cada irmão. E é essa busca da ajuda para cada irmão que deve nos animar. Como nos anima a nós aqui, que a cada noite de quarta-feira pedimos licença para entrar no seu lar, para podermos dividir todas essas boas energias, essas emanações, até a cura para aquela dor que nos fustigava. Temos muito a agradecer e não devemos ter qualquer coisa para reclamar. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Que a Tua paz e a Tua misericórdia nos envolva, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que maravilha, né? Fizemos o nosso Evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse Evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse Evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.